Existe uma ideia que eu vejo sendo repetida o tempo todo quando o assunto é entrevista de emprego. As pessoas costumam acreditar que se estudarem bastante sobre a empresa, responderem as perguntas com confiança e tiverem um bom currículo, a vaga naturalmente vai aparecer. Mas, depois de participar de centenas de processos seletivos, tanto como candidato quanto trabalhando em empresas acompanhando de perto essas decisões, eu percebi uma coisa: diferente de uma prova, a entrevista está mais para uma conversa, onde alguém está tentando reduzir o risco de contratar você. E quando você entende isso, sua postura muda completamente. Você deixa de pensar apenas em responder perguntas e começa a pensar em como ajudar aquela pessoa a chegar à conclusão de que você é a melhor escolha. Hoje eu quero compartilhar algumas estratégias que me ajudaram durante a minha carreira e que eu vejo pouca gente comentando. Não são truques para enganar ninguém e muito menos formas de manipular o recrutador. São maneiras de tornar a entrevista menos aleatória, entender realmente o que está sendo avaliado e conduzir melhor uma conversa que no fim das contas pode definir os próximos anos da sua carreira. E já adianto que existem dezenas de fatores que influenciam na contratação. Então nesse vídeo vou focar nas estratégias que eu considero mais subestimadas. A entrevista começa muito antes do convite. Todo mundo lembra de pesquisar sobre a empresa. Entra no site institucional, lê a missão, os valores, tenta entender o produto, vê as últimas notícias, e isso realmente é importante. Mas existe uma pesquisa que, na minha opinião, pode gerar muito mais resultado e quase ninguém faz. Pesquisar quem vai te entrevistar. Você precisa dar uma stalkeada. E calma, quando eu digo isso, me refiro apenas a informações públicas, principalmente pelo LinkedIn e talvez uma ou outra rede social que tiver aberta ao público, nada antiético. Se você sabe quem será o recrutador, procure entender a trajetória dessa pessoa. Às vezes você descobre que ela também fez uma transição de carreira ou passou por uma empresa que você também trabalhou. Ou então começou em uma área parecida com a sua. Essas conexões não servem para você forçar uma amizade, e sim para identificar pontos de conexão, que podem surgir naturalmente durante a conversa. Essas interseções fazem a diferença, porque entrevistas são conduzidas por pessoas. E pessoas criam afinidade, elas prestam mais atenção quando sentem que existe uma conexão genuína. Inclusive, se o recrutador produz conteúdo de forma ativa nas redes sociais, vale a pena identificar quais temas aparecem com frequência. Ele fala muito sobre cultura, liderança, inovação, equilíbrio entre vida e trabalho, desenvolvimento de pessoas. Essas pistas ajudam você a entender quais características recebem mais atenção durante a entrevista. Não significa mudar quem você é, mas sim escolher de todas as experiências que você tem aquelas que fazem mais sentido para aquela conversa. A entrevista nunca foi apenas sobre competência. Existe uma frase que eu gosto bastante: se contratar fosse apenas uma questão de competência técnica, entrevistas provavelmente não existiriam. O recrutador está tentando responder perguntas que nem sempre são feitas de forma explícita. Será que essa pessoa consegue trabalhar sob pressão? Será se ela aprende rápido? Será que sabe trabalhar com outras áreas? Será que transmite confiança? Será que consigo imaginar essa pessoa fazendo parte da equipe? Será se eu gostaria de trabalhar com ela? Percebe como boa parte dessas perguntas não tem uma resposta objetiva? É justamente por isso que duas pessoas com currículos muito parecidos podem ter resultados completamente diferentes na mesma vaga. A entrevista é, em grande parte, uma tentativa de reduzir a incerteza. E quanto mais informações você oferece para reduzir essa incerteza, maiores tendem a ser suas chances. Existe uma pergunta que eu considero uma das mais importantes durante toda a entrevista. E é curioso que ela parece extremamente simples. Em algum momento da conversa, pergunte algo como: na visão de vocês, quais são os principais desafios dessa posição? Ou então, o que diferencia um candidato excelente para essa vaga de alguém apenas bom? Perceba que você não está perguntando quais são as atividades da vaga. Você está perguntando qual problema a empresa está tentando resolver. E essa diferença muda tudo, porque quando o recrutador responde, ele praticamente entrega um mapa do que está procurando. Talvez ele diga que precisa de alguém mais autônomo. Talvez fale sobre comunicação. Talvez destaque organização. Talvez diga que a empresa está crescendo rápido
e precisa de alguém confortável com mudanças. A partir desse momento, suas respostas passam a ter muito mais direção. Em vez de contar qualquer experiência interessante da sua carreira, você passa a selecionar exatamente aquelas que demonstram as características que o próprio recrutador acabou de mencionar. É quase como responder uma prova depois de escutar sobre assuntos que você soube que cairiam nela. Depois de descobrir o que é realmente importante para aquela vaga, existe outro detalhe que faz bastante diferença. Preste atenção nas palavras que o recrutador utiliza. Se ele fala diversas vezes sobre autonomia, utilize essa palavra quando fizer sentido. Se ele enfatiza colaboração, faça o mesmo. Utilize o termo colaboração. Se ele fala sobre senso de dono, não responda apenas que você é responsável. Conte uma situação que demonstre justamente esse senso de dono. Parece um detalhe pequeno, mas comunicação também é sobre criar alinhamento. Quando duas pessoas descrevem uma mesma ideia usando o mesmo vocabulário, a conversa flui com muito menos atrito. E é importante fazer isso com naturalidade. Não é para repetir palavras como um robô, e sim mostrar que você entendeu exatamente quais características aquela empresa valoriza. Faça também perguntas que geram histórias, não respostas prontas. No final da entrevista, todo recrutador pergunta se o candidato possui alguma dúvida. O problema é que a maioria faz perguntas que já estão respondidas no site da empresa. Como é a cultura daqui? A resposta quase sempre vem pronta. Agora experimente perguntar algo diferente, como por exemplo, adoraria entender quais aspectos da cultura que você mais valoriza. Ou então, existe alguma atitude em comum nas pessoas que crescem dentro da empresa? Percebe a diferença? Agora o recrutador para de replicar um discurso institucional e passa a contar mais sobre experiências. E quando isso acontece, você conhece melhor a empresa e transforma a entrevista numa conversa muito mais interessante. No final da entrevista, se você realmente se sentiu confortável durante a conversa, diga isso. Gostei bastante da forma que você conduziu a entrevista. Foi uma conversa leve e eu me senti à vontade. Aqui é importante reforçar que não é bajulação, e sim um feedback usado em um momento oportuno. Recrutadores também trabalham com pessoas o tempo inteiro e dificilmente recebem retorno sobre a forma como conduzem entrevistas. Se esse elogio for verdadeiro, ele ajuda a fechar com chave de ouro a entrevista. Agora, se não for verdade, é melhor nem falar dessa forma. As pessoas percebem quando um elogio parece automático. Em vez disso, busque algo mais voltado para a sua motivação em começar, em continuar avançando no processo seletivo e por aí vai. Chega um momento na entrevista que costuma gerar ansiedade em praticamente todo mundo. A famosa pergunta sobre pretensão salarial. O erro mais comum é responder no improviso. Outro erro é devolver essa pergunta com algo como: qual o orçamento disponível para essa vaga? Veja, eu não estou dizendo se isso é certo ou errado. Por mim, toda empresa apresentava isso no próprio anúncio da vaga. E não acho que vale a pena tentar fazer justiça durante uma entrevista, se negando a responder algo porque achou antiético. Na prática, o mais provável é que você seja desconsiderado, ou por política interna ou por ser enquadrado como alguém problemático. O que eu recomendo ao invés disso é, antes mesmo do processo seletivo, pesquisar qual é a faixa salarial para aquela posição. Uma plataforma que ajuda bastante é o Glassdoor. Para quem ainda não conhece, o Glassdoor reúne relatos de funcionários e ex-funcionários, avaliações sobre empresas, experiências de entrevistas e estimativas salariais para milhares de cargos. Não significa que os valores serão exatamente aqueles, mas você passa a negociar com uma estimativa muito mais próxima da realidade do que simplesmente escolher um número aleatório. Quando você demonstra que a sua expectativa está baseada em dados de mercado, a conversa fica muito mais profissional. No fim das contas, todo recrutador sai da entrevista tentando responder algumas perguntas. É quase um checklist invisível, onde cada recrutador utiliza critérios que estão dentro da política e critérios mais arbitrários e pessoais, podendo exercer isso até de forma inconsciente. Esse checklist pode envolver perguntas como: essa pessoa parece resolver problemas ou apenas executar tarefas? Ela transmite confiança, consegue aprender rápido, tem maturidade para lidar com situações difíceis, vai conseguir se adaptar ao ritmo da equipe, consegue se comunicar bem, eu conseguiria trabalhar diariamente com essa pessoa? Repare que esse checklist raramente aparece escrito em algum lugar, mas ele está presente em praticamente
todas as entrevistas. E é justamente por isso que conhecer a empresa, conhecer quem está entrevistando você, fazer boas perguntas e direcionar suas respostas faz tanta diferença. Você deixa de participar da conversa no piloto automático e começa a construir de forma consciente uma percepção mais completa sobre quem é você profissionalmente. Essas foram algumas das estratégias que eu considero mais importantes para quem quer melhorar o desempenho em entrevistas. Ainda dá para falar sobre perguntas difíceis, negociação salarial, entrevistas com gestores, entrevistas em startups, erros que eliminam candidatos e até técnicas para estruturar respostas usando exemplos da própria carreira. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Estou sempre falando sobre carreira, dicas sobre processos seletivos e compartilhando minha trajetória. E me diz aí qual foi a pergunta mais difícil que já fizeram para você durante uma entrevista. Deixa aqui nos comentários. Além de ajudar outras pessoas que estão passando por processos seletivos, é bem possível que a sua pergunta acabe virando tema de um próximo vídeo. Até a próxima!